Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula, mais uma aula do livro A Gênese, né? É com muita alegria que aqui estamos reunidos e eu sempre gosto de começar a aula com uma frase, e essa é bastante interessante. Ela nos diz que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Ao longo da nossa aula, nós vamos trabalhar esse ensinamento que nos foi trazido, porque estaremos estudando exatamente aquilo que nós formatamos com o nosso pensamento. Antes disso, vamos ao nosso Evangelho de hoje, que nos traz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. E assim, meus irmãos, já bastante envolvidos com esta mensagem que nos foi trazida, no bom entendimento acerca de nós mesmos, espíritos criados pelo Pai, ora encarnados, onde recebemos esse intercâmbio fantástico do mundo espiritual e que ainda não compreendemos o todo e nos admiramos com as maravilhas que nos são apresentadas. Vamos, portanto, irmãos, nos concentrar nessa aula, pedindo que nossos mentores nos intuam e os mentores de cada um de vocês também os clareiem as mentes para que possamos, em conjuntos, aprendermos um pouco mais da nossa doutrina. Graças a Deus. Pedimos também permissão à nossa querida irmã Maria Angélica para o início dessa aula. Bom, nossa aula de hoje, nós continuamos no capítulo 14, né? É a segunda aula de fluidos. Semana passada nós tivemos aula com o Marcos. Hoje nós vamos tratar dos itens 16 a 30, que é qualidade dos fluidos, vista espiritual ou psíquica, no caso dupla vista, sonho, sonambulismo, catalepsia e ressurreições. Tá? Estamos estudando fluidos nessa parte do livro porque precisamos compreender, né, aquilo tudo que existe e que ainda não conseguimos traçar nomes, porque a ciência ainda não avançou a esse ponto, mas Kardec nos dá como um fluido, né, nos traz um entendimento de fluidos, né? Fluidos podem ser energias, podem ser várias situações. Então, quando falamos de fluidos, nós estamos lidando com energias, ok? E isso tudo vai nos explicar os milagres de Jesus, que nós sabemos que milagre não existe, mas as maravilhas que Jesus nos apresentou, quando ele, inclusive, numa passagem do Evangelho, diz que não veio derrubar as leis, e sim dar cumprimento. Né? Ele veio nos ensinar que existe algo além do que a gente pode imaginar, né? Do que a nossa percepção, hoje encarnado, podemos imaginar. Antes de darmos continuidade à nossa aula de hoje, vamos fazer um breve resumo da aula passada? Então, nós vimos os elementos fluídicos, né? O fluido cósmico universal é a matéria primitiva, cujas modificações e transformações constituem a imensurável variedade dos corpos da natureza. Então, o fluido cósmico universal é a matéria primitiva, ele permeia tudo que é matéria. Tá? E dependendo das condições, das atrações em cada mundo, em cada situação, ele vai dar essa imensurável variedade dos corpos da natureza. Isso nos faz pensar o quê? Vamos imaginar que a Terra tem essa exorbitante vida, né? Essa bela vida. Imaginem em outros planetas quão diferente isso não é.
porque vai variar de acordo com os elementos constituintes daquele planeta. Então, a criação do Pai é infinitamente grande, né? Se já admiramos o belo que a gente tem aqui na Terra, imagina o que nós poderíamos vivenciar em outros planetas. Como o princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, né? Que seria de eterização ou imponderabilidade, que faz parte do mundo invisível, são os fenômenos espirituais ou psíquicos, e isso é da alçada do espiritismo, né? Tudo aquilo que é etéreo e imponderável e invisível, eu vou pedir desculpa aqui, está faltando um L, né? Faz parte do mundo espiritual. E o que é de materialização ou de ponderabilidade faz parte do mundo visível, fenômenos materiais e da alçada da ciência, né? O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Então, esse ponto intermédio é quando você consegue, da eterização, transformar essa matéria em matéria tangível, visível. Então, sai da invisibilidade para a visibilidade, sai da imponderabilidade para a ponderabilidade, né? Isso tudo existe da mesma forma como existe a nossa transição, ora, encarnados e com o mundo dos desencarnados. Nós temos essa ligação. É porque nós ainda não percebemos, nós ainda não damos ouvidos de ouvir, né? Mas nós somos influenciados diretamente pelo mundo espiritual. Agora vai depender de cada um de nós que atenção daremos. Daremos atenção ao bem ou daremos a atenção ao mal? Falamos também da formação e propriedade do perispírito, lembrando da aula da Glorinha, quando ela nos trouxe um belo exemplo do abacate, né? Hoje nós já podemos entender que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, que seria o espírito, né? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, quanto mais avançado, mais etéreo esse perispírito e maiores possibilidades, maiores potencialidades ele tem para esse ponto intermédio que nós vimos no slide passado, entre matéria e espírito, né? Conforme seja o espírito mais ou menos depurado, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das partes mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Nós já vimos isso também, que quando o espírito vai encarnar num determinado mundo, ele formata seu perispírito com os elementos daquele mundo. Então, no mundo ainda de provas e expiações, ou no mundo primitivo, essas partes estão mais grosseiras, mais terra a terra. Quanto mais evoluído, né, aquele mundo, mais etéreo, mais sutil vai se formatando esse perispírito, né? Agora, não impede de espíritos puros reencarnarem no nosso planeta, como foi o caso de Jesus. E aí ele busca, tá, os elementos mais puros, né, daquele planeta, para que ele possa penetrar num corpo aqui, junto conosco. Ação dos espíritos sobre os fluidos, fotografia do pensamento, né? Os fluidos espirituais, um dos estados do fluido cósmico, são a atmosfera dos seres espirituais, né? Então, no mundo espiritual, vivemos esse fluido cósmico, né? Seria a nossa atmosfera. Constitui-se nos materiais utilizados pelos espíritos e o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, bem como onde se forma a luz só perceptível no plano espiritual, como também é o veículo do pensamento. Então, nós já entendemos que o pensamento ele percorre esse fluido cósmico, ele permeia esse fluido cósmico. Ele seria a nossa onda de ligação, né? Onde nossos pensamentos permeiam, onde nossos pensamentos se materializam. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Aí a gente volta ao nosso slide inicial, né? Que é a nossa vontade, o nosso pensamento que vai
realizar toda aquela que idealizamos para nós. E temos que ter muito cuidado com o que pensamos e com o que queremos, porque poderemos estar traindo para nós aquilo que não é positivo. Basta que o espírito pense em alguma coisa para que esta se produza. Da mesma forma, o espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Para o espírito, que é também fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material, quando no corpo. E aí nós temos vários exemplos na nossa literatura espírita, né? Nós temos no livro Entre o Céu e a Terra, aquele que se apresentava como marechal. No livro Libertação, aquele que se apresentava como um grande sacerdote. Violetas na janela, as violetas que se materializavam na janela daquela que havia desencarnado. Nosso lar, também o estado como se apresentam os preto velhos, né? Aqueles formatação que eles nos apresentam. Então, irmãos, visto essa parte da aula passada, vamos passar a aula de hoje, que fala da qualidade dos fluidos. Como os fluidos são o veículo do pensamento e como este pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más do pensamento, que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. E aí a gente cai na nossa questão individual, né? Como estamos potencializando nossos pensamentos? Em que faixa vibramos, né? O fluido, ele é neutro. Nós é que nós é que impregnamos esses fluidos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né? Nós estamos com bons pensamentos ou com maus pensamentos, né? Nós vibramos positivo ou nós vibramos negativo? Ele é neutro, né? Vai depender de nós a qualidade desses fluidos, né? É por isso que às vezes a gente entra na casa espírita e fala, nossa, que ambiente gostoso. Por quê? Porque aqueles que ali vibram, né, tanto no mundo espiritual, toda a equipe trabalhadora da Irmã Maria Angélica, que vibra no amor, né, e todos aqueles que ali estão em busca de conhecimento e de transformação, estão emanando pensamentos positivos. Por consequência, todo o ambiente se torna agradável por conta dessa energia desprendida por cada um de nós quando ali estamos. Eu costumo até brincar dizendo que quer saber como é que é o mundo de regeneração? Entra no centro espírita. É essa alegria, essa vontade de ajudar, essa vontade de servir, essa vontade de ser caridade e não fazer caridade, ser caridoso, né? Isso nos potencializa, nos torna mais leves, né? E nos torna mais felizes, aquela felicidade que Jesus nos prometeu. Assim como os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, também tornam viciados os fluidos que envolvem espíritos maus. Da mesma forma, os fluidos que envolvem e são emitidos pelos bons espíritos são puros na medida de sua perfeição moral, né? Então, individual. Como estamos interagindo com o mundo espiritual? O que atraímos? Como estamos vibrando nossos sentimentos? Isso é muito importante. Imagina Jesus, quando aqui esteve conosco, tá? Como não era a atmosfera que ele passava. Tá? Qual a energia, né, qual a potência dos fluidos que Jesus emanava quando caminhava, quando adentrava o ambiente. Aquela paz e serenidade que o envolvia, aquele estado de alegria que todos viviam quando estavam com ele, né? Tudo por conta dessa qualidade de fluidos que Jesus emanava, né? Podemos também ser. Jesus nos diz que somos luz, vós sois luz, né? Brilhemos nossa luz, né? Sejamos
espíritos que emanam energias positivas, que vibremos no amor, que vibremos no bem. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificando-se pela emanação deste meio. Então, aqui a gente tem um exemplo, como eu citei agora há pouco, do centro espírita. Que tipo de ambiência nós temos, né, num centro espírita? De paz, de alegria, de solidariedade, de amor, de crescimento, de busca de conhecimento. Então, tudo aquilo que nós emanamos dentro de um centro espírita formata aquela atmosfera, né, emanada de cada um de nós e também da espiritualidade superior, que ali nos sustentam, né, que fazem com que nós percebamos a nossa realidade, né, espiritual, ainda encarnados, mas que temos algo muito maior a alcançar. E quando ali adentramos, nós sentimos essas vibrações e nos permitimos estudar e aprender. E estando nessa ambiência, é como se nossa mente se expandisse para receber tantas informações novas, tanta novidade, que só serve para, que só vem a agregar o nosso crescimento. Um pouquinho de água fluidificada. São designados pelas suas propriedades, pelos seus efeitos e pelos tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos bons ou maus que carregam. Então, esses fluidos que emanam vai depender dos nossos sentimentos. Aquelas pessoas que vivem irritadiças, mal-humoradas, brigando com todos, que tipo de atmosfera ela carrega? Que tipo de sentimento? O que ela emana? É agradável a sua presença ou não é? Né? Nós temos aqueles que vibram em bondade, benevolência, amor, caridade e doçura. Né? Ainda não conseguimos alcançar isso plenamente diariamente, mas já exercitamos para tal. Ou nós preferimos viver no ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, etc. Nós ainda escorregamos para essas situações, né? Ainda fala um pouco forte em nós. E isso tudo é possível, gente. Modificarmos nossos pensamentos, né? Vibrarmos em amor, vibrarmos em bondade, vibrarmos em caridade, em doçura. Né? É possível, não é não? É tão simples transformar nossos pensamentos, mas nós ainda nos deixamos levar por situações que só nos trazem ódio, desculpe, inveja, ciúme, orgulho. Ainda existe em nós, mas não devemos negá-los, nós devemos transformá-los. Tá? Porque quando a gente nega, a gente está escondendo em algum quartinho escuro do nosso sentimento. E em qualquer deslize a gente vai lá e abre aquela porta e o ódio aparece, a inveja aparece. Então transformemos tudo isso. Vamos transformar em nós. É um trabalho árduo, tá? Mas é possível. Sobre os aspectos físicos, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, força de transmissão, força de propulsão. A potência que esses fluidos têm vai depender de nós. Né? Se eu sou uma pessoa irritada, eu vou produzir fluidos irritantes. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e sente a irritação dela, né? Eu sou uma pessoa calma, eu vou produzir fluidos calmantes. Aí é tão agradável estar do lado daquela pessoa, porque ela nos traz calma, né? São dulcificantes, ou são tóxicos, ou são fluidos reparadores, ou expulsivos. A gente às vezes, até de longe fala assim, meu santo não bateu com o santo daquela criatura. É porque são expulsivos mesmo, eles nos repelem, né? Não atraem, né? Eles não... quando nos colocamos às vezes em situações
desculpa, de negação, nós não conseguimos transmitir os nossos sentimentos, nós não conseguimos externar aquilo que estamos sentindo, e não, com isso nós não conseguimos ser ajudados, né? Então, isso tudo é potência nossa, gente. Nós precisamos transformar o que emanamos, tá? Tudo é possível, vai depender de nós. O fluido é neutro, nós é que damos a carga que nós queremos. Então, o quadro dos fluidos seria, portanto, de todas as paixões, de todas as virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que ela produzem. Propriedade da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, tudo aquilo que eu emano volta para mim, né? Então, às vezes, volta como uma doença, volta como alguma coisa que não é tão positiva para mim, porque eu emanei aqueles pensamentos, né? E aquilo se materializa, né? Então, temos que ter cuidado. A gente, quando começa a estudar, quando a gente começa a aprender, né, eu me coloco nessa situação, porque eu estou sempre aprendendo, e quando a gente escuta algo parecido com isso, a gente fica meio receoso, achando, poxa, eu nunca vou conseguir, será que um dia eu vou conseguir? Será que eu sou tão, entre aspas, pecador? Será que eu não tenho esse direito? Será que eu não tenho? Temos, todos nós temos. O problema é que a gente quer dar um passo maior que a perna. Se cada dia nós alcançarmos um degrau, pequeno que seja, estamos conquistando essa paz interior, estamos transformando os fluidos que nos permeiam. Então, com muita tranquilidade, com muita serenidade, vamos nos modificando gradativamente. Vamos nos permitir modificarmos, porque só assim a gente consegue. Se eu negar que eu não consigo, eu vou continuar no mesmo erro. O ensino está aí, a dica está aí, então é cada um transformar, né? Não adianta eu falar da minha experiência, porque essa experiência é minha. Então, a experiência de cada um de vocês, a vivência que vocês trazem, é que vai dar esse grau de potência de modificação. Então, que essa modificação aconteça, isso é mais importante. Agora, qual o tamanho do meu passo? Isso eu vou definir por conta das minhas vivências e experiências, mas que eu dê o primeiro passo. Os homens, sendo apenas espíritos encarnados, têm uma parcela da vida espiritual e vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Nós já sabemos disso também. Desculpa. Que quando encarnados, nós permeamos a vida espiritual. Então nós não estamos desconectados da vida espiritual, pelo contrário, nós estamos permeando a vida espiritual. É que muitos de nós, por desconhecer, não percebem. Mas a partir do momento que nós começamos a estudar, e aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva percebem de uma forma maior, né? Vibram de uma forma maior. Então, quanto mais conhecimento acerca da vida espiritual temos, quanto mais entendemos, mais sentimos, né, essa presença espiritual em torno de nós. Durante o sono e muitas vezes no estado de vigília, conservando seu perispírito com as qualidades que lhes são próprias. Complementando, nós temos essas percepções, né, da vida espiritual, tanto em vigília, quer dizer, tanto acordado, quanto no sono. Né? Durante o sono, nós nos desprendemos e vivemos parte do mundo espiritual. Desculpa. Então, o perispírito, que não fica circunscrito pelo corpo, irradia ao seu derredor e o envolve como de uma atmosfera fluídica. Desempenha preponderante papel no organismo ao expandir-se. O perispírito se relaciona com os espíritos livres e com os encarnados. O que isso nos quer dizer? Que toda a comunicação
do mundo espiritual com o mundo material, dos espíritos na erraticidade e nós espíritos agora encarnados, toda essa comunicação se dá através perispírito a perispírito, né? É como se fosse o nosso celular, né? Ele é que faz a ligação, né? Então, o que sentimos de presença de um espírito que nos quer comunicar, nos quer passar um estado de paz e serenidade, é quando o seu perispírito entra em contato com o nosso perispírito, tá? É através dessa ligação que nós sentimos essa presença. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito. Aqui no caso, um passe, né, em que um espírito desencarnado atua sobre o encarnado, transmitindo fluidos reparadores, fluidos amorosos no momento do passe. Conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais, os fluidos ambientes. Desculpa, eu estou com a garganta um pouco irritada. Não é Covid não, é que eu tenho rinite alérgica e eu estou bastante atacado. O perispírito absorve os fluidos como uma esponja e recebe de modo direto e permanente a impressão dos pensamentos. Uma assembleia é um foco de irradiação e de pensamentos diversos. Por isso, em uma assembleia, nós podemos ter um conjunto harmonioso, de uma impressão agradável, como podemos ter um conjunto discordante, uma impressão penosa. Isso é fácil de perceber, dando mais um exemplo, o nosso centro espírita, né? Numa plateia, num dia de palestra, né? Ou mesmo nos dias de aula, né? A ambiência que ali existe é agradável, porque é um conjunto harmonioso, são um conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que emanam amor, né? O que acontece de uma forma oposta quando é um conjunto discordante, né? A gente tem bastantes exemplos, mas eu vou citar o mais simples que está mais próximo de nós. Uma assembleia do condomínio. É um conjunto discordante, né? Então é sempre árduo aqueles debates, aqueles embates, onde todos querem ter razão, né? E não prepondera a vontade da maioria, e sim aquele que mais grita ou aquele que ofende, né? Fazendo com que aqueles que querem a paz, em vez de participar, se afastam, né? Que estejamos sempre em paz e em harmonia, para que, mesmo havendo pensamentos opostos, possam ser tratados de uma forma concordante para chegar a um elemento comum, né? Das qualidades de cada fluido resulta, portanto, a harmonia ou desacordo entre eles. O poder fluídico da ação recíproca dos fluidos individuais depende de quantidade do fluido de cada um, a natureza do fluido de cada um, o grau de energia e da força possível. O que é isso? É o quanto eu coloco em vontade e transmito, né? Quanto eu potencializo a minha vontade, de novo, positiva, sempre, porque eu também posso potencializar essa força negativamente. Então estejamos muito atentos aos nossos sentimentos, né? Como fugiremos da influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e se insinuam por toda parte sem serem vistos. Aí eles nos trazem essa questão, por quê? Porque dependendo de como nós emanamos nossos pensamentos, da qualidade do nosso fluido, da natureza do nosso fluido e da energia que eu coloco nos meus pensamentos, eu posso estar atraindo bons espíritos ou posso estar atraindo maus espíritos, tá? Na nossa condição ainda de espíritos infantis, ou já entrando aí na adolescência, nós ainda temos alguns sentimentos não muito positivos, né? Então, nós atraímos esses irmãos que ainda não conhecem a lei, ainda não entendem o amor, né?
Então, como nós devemos agir para que a gente não sofra essas influências? Depender da vontade do homem, né? A invasão de maus fluidos cumpre que se oponham fluidos bons, porque cada um tem em seu perispírito uma fonte fluídica permanente. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades, pois são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus, né? Aí aqui a gente cai naquela questão que assombra todos os espíritas, que são os obsessores, né? Obsessores. Todos temos, porque nós não somos perfeitos ainda, né? Mas como conduzir nossas vidas sem a interferência desses irmãos, que ainda precisam de ajuda, tanto quanto nós também precisamos de ajuda? É só interpor de um fluido mau que nos permeia um fluido bom. Você age contra isso. Pense positivo. Expanda os pensamentos negativos. Não deixe aquilo fazer ninho na sua mente, né? Como costumamos falar. Nós temos essa fonte fluídica permanente em nosso perispírito, né? Vamos agir com bondade e amor para toda aquela ação negativa que se aproxime de nós, né? Tá com pensamento negativo? Abre o Evangelho. Não consegue formatar algo positivo? Abre o Evangelho em qualquer página e lê. Ali vai trazer um conforto, vai trazer ensinamentos, vai trazer paz para aquele que lê e para aquele irmão que esteja, porventura, induzindo com maus pensamentos o irmão sofredor, né? A qualidade que damos aos nossos pensamentos vão atrair ou vão afastar aqueles que buscam as vibrações. Então, se penso negativo, atraio irmãos que pensam negativo. Se penso positivo, atraio irmãos que pensem positivo. Então, se eu sou um bom, eu vou atrair espíritos bons, né? E aqui vale aqui vale uma observação a todos nós médios, trabalhadores da casa, né? Kardec nos fala, né, que nós somos instrumentos, né? A mediunidade, o médium é um instrumento, né? E esse instrumento precisa estar afinado para que possa ser tocado por aquele que vai conduzir a música. Então, como estão nossos pensamentos? Eu sou um instrumento afinado ou eu sou um instrumento desafinado? Quem vai tocar essas cordas do meu violão? Elas estão afinadas ou desafinadas? O que vai produzir daquele meu instrumento? Então precisamos sempre estar atentos aos nossos sentimentos, para que possamos ser ferramentas puras para esses irmãos que vêm em nosso socorro e no socorro de tantos quantos necessitam da palavra. Vamos entrar agora em dupla vista, né? Seria vista espiritual ou vista psíquica, dupla vista. Bom, o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Já vimos isso. É por ser um intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Também já vimos isso. Bem como se operam no homem fenômenos especiais cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Então, já vimos todas essas questões perispirituais, né? O perispírito é aquele que liga o espírito à matéria. E essa comunicação é sempre feita perispírito a perispírito, ok? E essa intersecção perispírito a perispírito nos possibilita situações, tá? No caso aqui a dupla vista, que para alguns parecem sobrenaturais, né? Quer dizer, para alguns não, para a grande maioria parece
ações sobrenaturais, mas não existe nada de sobrenatural. Tudo é natural, tudo é fácil de ser explicado pela ciência. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual. Aqui também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. Então, muitas pessoas têm a dupla vista, mas negam isso, têm medo, se assustam, porque não compreendem. É natural. É natural termos medo daquilo que não entendemos, né? Por isso é tão importante que, se conheçamos alguém que sofre dessas questões, que às vezes até se acha em situação mental perturbada, que não é, né? Conduz ao entendimento do que a doutrina nos traz, né? Conduz, leva, não obriga, mas procura fazer com que esse irmão compreenda o dom que ela tem, para que ele não tenha medo e para que faça bom uso, né? O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que nos escapam aos sentidos corpóreos. Mais uma vez, desculpa. Assim como os sentidos do corpo, assim como os sentidos do corpo nos dão a percepção das coisas materiais, então eu estou aqui encarnado, eu vejo com meus olhos materiais, o mundo material, né? As irradiações do perispírito possibilitam a percepção das coisas espirituais, né? É a alma que vê independente dos olhos do corpo. A prova disso é que vê perfeitamente com os olhos fechados e muito além do alcance do seu raio de visão. Então, aquele irmão que tem a dupla vista, né, tem a capacidade, o dom de ver a vida espiritual, ele enxerga mesmo com os olhos físicos fechados. Só perguntar àquele que tem medo, que fecha os olhos para não ver e continua enxergando. Então a vista é a vista espiritual, né? Mesmo estando encarnado, você tem a possibilidade de visualizar o mundo espiritual, tá? É uma prova muito difícil para aquele que tem. É uma prova muito difícil, tá? Mas é muito importante que aquele que tenha estude. E a doutrina espírita nos traz bastante entendimento acerca disso. Nós aqui estamos fazendo somente uma revisão do que já foi estudado em outros livros, para que a gente possa ter um entendimento dos milagres, né? As maravilhas que Jesus nos trouxe, tá? Então, aquele que precisar do bom entendimento, busque no livro dos médios, busque o que é o Espiritismo, busque, porque existe informações, existe bastante estudo que vão acalmar essas almas e compreender melhor tudo aquilo que se passa. Vamos falar agora sobre o sonho, também de uma forma muito rápida, para que a gente possa compreender. Nós sabemos que o espírito encarnado não gosta de ficar no envoltório corporal, né? Ele se sente aprisionado, é como se estivesse preso. Então o espírito encarnado deseja sempre a sua libertação, tá? Muitas vezes nós nos sentimos aprisionados nesse corpo, tá? Mas é necessário, nesse momento, na nossa encarnação, vivenciarmos as experiências que aqui temos, porque são edificantes, tá? São construtivas. Mas, é claro, a gente deseja a liberdade, né? Mas tem o tempo de Deus, temos que compreender isso. Então, mas o espírito emancipa durante o sono. Nós já sabemos disso. Durante o sono, pois, o espírito vive a vida espiritual. Quando então ocorre a emancipação da alma, podendo deslocar-se a pontos distantes da Terra, ligado ao corpo pelo laço fluídico, o famoso fio de prata.
confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. Nós temos essa liberdade. É porque nós não temos consciência ainda. Mil desculpas pela minha alergia. Ao despertar, às vezes conservam a lembrança de suas peregrinações, que constitui o sonho. Guarda algumas vezes intuições que lhe sugerem novos pensamentos, auxiliando na resolução de problemas que lhe pareciam insolúveis. Como a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária, ou seja, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe a luz especial, cuja natureza desconhecemos, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Ou seja, em desdobramento, no caso, durante o sono, ou aquele que tem a dupla vista desperto, ele vê com luz, mesmo estando à noite. Ele vê ambientes iluminados, mesmo estando à noite. Por quê? Porque a luz que permeia o mundo espiritual é uma luz diferente do mundo material. A luz do mundo material é a luz natural do sol, tá? E a luz artificial das lâmpadas que nós criamos. Já a luz material do mundo espiritual é uma luz especial de uma natureza que desconhecemos. Tá? Então, é noite no mundo espiritual? É dia no mundo espiritual? É uma luz especial, desconhecemos. Quer dizer, quando falamos de desconhecemos, parece que nunca vivemos no mundo espiritual. Sim, já vivemos, mas ora estamos esquecidos daquilo. Tá? Mas é preciso que a gente estude para que a gente relembre e entenda. Tá? Desculpa. A vista espiritual, ela não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Então, essa vista espiritual é gradual, de acordo com o estado evolutivo do espírito. Tá? Somente espíritos puros têm a sua maior amplitude de visão, têm todo o seu poder. Nos espíritos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Então manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo quanto no estado de vigília. Né? No Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, item 26, de que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? E os espíritos nos respondem que depende da organização física. Né? Reside na maior ou menor capacidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. De novo, perispírito a perispírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseja fazer-se visível. É bastante complexo. Né? Sonambulismo. Né? Nós já entendemos que durante o sono, nós, espíritos, nos desligamos do nosso corpo material, ficamos ligados por um laço fluídico, o famoso fio de prata, e vamos a locais que vibram nosso coração. Então, por isso é muito importante que ao deitarmos, ao nos prepararmos para o nosso sono, façamos uma prece e peçamos aos irmãos espirituais que nos conduzam a bons locais, que nos levem ao estudo, que nos levem a visitar locais onde possamos trabalhar, ajudar aqueles mais necessitados, ou até mesmo onde possamos ser tratados, caso estejamos necessitando de algum reforço no nosso psiquismo, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É muito importante a preparação, né, para a noite.
porque iremos aonde o nosso coração mandar. Muita atenção. O sonambulismo, vamos estudar agora para a gente entender, né? Essa figurinha é o que passa primeiro pela nossa cabeça quando falamos de sonambulismo. É aquele estado do espírito dormindo, mas andando, né? Do irmão dormindo, mas andando. Encarnado, dormindo, mas caminhando. Então, é um estado, no segundo livro dos Espíritos, questão 425, é um estado de independência da alma mais completo que no sono, onde a alma tem percepções muito maiores, né? No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Então, é um estágio de dependência da alma muito mais completo que do sonho. É quase que uma consciência do mundo espiritual, né? Porque quando a gente sonha, a gente não traz aquilo tão vivo em nós. Nós não estamos tão presentes, né? No sonambulismo, sim, estamos mais presentes, mais completos, né? Mais plenos. E a clarividência sonambúlica, né? É a alma que vê e não o corpo. De novo, como a dupla vista, é a alma que vê e não o corpo, né? Pode ver e perceber comunicações de outros espíritos. Então, aquele irmão que está em estado sonambúlico, ele está em contato com a espiritualidade e fazendo uso do seu corpo físico, tá? Ele participa do mundo espiritual e pode nos transmitir, através do corpo físico, toda aquela experiência que ele está vivendo, todo aquele contato que ele está tendo com aqueles espíritos que ali estão com ele, né? Então, esse domínio pleno, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material, ele se torna mais intenso quando do estado de sonambúlico, né? Por isso que a gente fala assim, fulano tem sonambulismo, ele anda dormindo. Mesmo de olho fechado, ele não se acidenta, porque ele está vendo com os olhos da alma. O fenômeno de sonambulismo natural se produz espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, tá? Mas há certas pessoas dotadas de especial organização podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então você pode ter o sonambulismo natural, tá? Ou você pode ter uma organização especial que magneticamente você pode ser induzido a um sonambulismo. Seria o sonambulismo de ação magnética, né? Essa questão está no Livro dos Espíritos, questão 455. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado e o outro é espontâneo, né? Catalepsia e ressurreições. Essa daqui é uma questão bastante interessante, porque nós, no nosso popular, costumamos dizer que quando alguém tem uma aparente morte, né, ele está em estado cataléptico, né? E a primeira imagem que nos vem à mente é de Lázaro, né? Quando Jesus o trouxe à vida. Todos nós sabemos que quando o espírito se desliga do corpo físico, quando todos os laços são rompidos, é impossível que ele retorne ao corpo. É impossível, tá? Então, de novo, Jesus falou que não veio derrogar leis, né? Então, era impossível Jesus trazer Lázaro de volta se ele já tivesse desencarnado e todos os seus laços rompidos. Então, nós precisamos entender o que vem a ser catalepsia, né? E o que vem a ser... Bom, vamos lá. Nós precisamos compreender, né, toda essa questão para que a gente possa entender o que aconteceu aquele dia, naquela tumba, quando Jesus convida Lázaro e o chama. Vem, sai daí. A matéria inerte é insensível. Então nós precisamos entender o seguinte, que nosso corpo físico, ele é insensível. O fluido perispirítico também é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então quem sente é o espírito, né? Todas as informações do nosso corpo físico é transmitido para o nosso espírito, tá? Então
tudo, o tato, as sensações, as dores, os sentimentos, tudo é transmitido ao espírito. Tá? A matéria inerte, ela não sente. Tá? Se não houver um espírito, não sente nada. Então, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Então, quando estamos no estado de sono, um sono normal, que nós nos desprendemos do nosso corpo, o nosso corpo fica ali, sem nenhuma sensação, porque o espírito não está ali, ele está em desdobramento. Mas se alguém nos cutuca, ou se alguém nos puxa o dedo, ou se alguém nos toca, nós automaticamente sentimos e voltamos ao corpo. Porque quem sente é o espírito, não é o corpo. E mesmo estando bastante distante, ele volta automaticamente ao corpo, ele desperta. Né? Na catalepsia, a suspensão das forças vitais é parcial. Tá? Há perda temporária do movimento e da sensibilidade. Também a causa fisiológica é inexplicável. Então não se sabe a origem, o que causa a catalepsia, que é uma suspensão de forças vitais parcial, em parte do corpo. Na catalepsia, a falta de movimento e sensibilidade atinge apenas uma pequena parte do corpo, podendo o espírito se manifestar através das partes não atingidas. Tá? Vamos trazer aqui exemplo. Eu posso ter uma catalepsia em que meu braço esteja insensível aos meus sentimentos. Mas eu, como espírito encarnado, eu sinto todo o meu corpo e tenho pleno domínio de tudo, com exceção do braço. Tá? A parte do corpo afetada fica enrijecida. É uma espécie de paralisia parcial. Tá? Nesse caso, o espírito leva apenas da parte afetada quase todo o duplo etéreo. Então, catalepsia e letargia, que nós vamos estudar também, derivam do mesmo princípio, que seria a paralisação de movimentos e perda de sensibilidade. O que difere um do outro é o seguinte, que na catalepsia são partes do corpo e a letargia é todo o corpo. Então, o caso de Lázaro não é catalepsia, e sim letargia. Vamos aqui estudar o que viria a ser catalepsia. Né? Nós temos o corpo físico, duplo etéreo, aquele que liga o corpo espiritual. Né? E aí nós temos o corpo mental e o espírito. Né? Quando no estado de desdobramento, né, nós estamos ligados ao fio de prata, nosso perispírito está ligado ao fio de prata, ao corpo físico e o duplo etéreo. E a sensação do corpo físico, né, reflete no corpo espiritual, numa região localizada, e não em todo o corpo. No caso, catalepsia. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, o corpo inteiro sente, dando uma aparência de morte. O indivíduo em estado letárgico fica inteiramente rígido, parecendo cadaverizado. Por isso existem vários relatos de várias pessoas que de repente renasceram. Na verdade, elas estavam em estado letárgico. Tá? Elas tinham aparência de morte, mas todo o seu organismo estava ali trabalhando de uma forma bastante, num estágio bastante mínimo de condições de vida. Tá? Ele não poderia estar em colapso, né, toda a estrutura orgânica, porque senão ele desencarnaria. Ele trabalha num estado bastante mínimo, né, de uma forma mínima de vida orgânica, de organização orgânica. Aparentemente não respira, aparentemente, mas ele respira. Aparentemente não tem pulsações, nem pressão arterial, aparentemente, e não faz qualquer movimento. Né? Por isso, nas regiões mais remotas, onde não existem equipamentos que se possam dar fazer um teste, né, para verificar se aquela pessoa desencarnou ou não,
é que ocorre, na maioria das vezes, esses casos de catalepsia, porque nas grandes regiões, nos grandes centros urbanos, né, onde você tem todos os equipamentos disponíveis, você consegue identificar aonde há vida ainda e onde não há mais vida. Né? Todo testado de óbito é dado depois de vários testes. Né? Mas nas regiões mais remotas, infelizmente, nós não temos isso, e é onde nós encontramos mais casos de letargia, até contados de forma bastante alegórica, de uma forma bastante potencializada ao extremo, trazendo ditos populares, crenças populares e transformando isso numa coisa fantástica, um grande milagre, enquanto nós sabemos que não é. Não se sabe a causa que produz esse fenômeno. O estado letárgico pode durar mais ou menos tempo, tá? Algumas horas, alguns dias, talvez semanas, e não se sabe qual seria o limite da sua duração. Tá? É um outro estado que a ciência ainda desconhece. Tá? O letárgico vê e ouve o que se passa ao seu redor. Imagina a aflição desse espírito que está ali naquele corpo, enrijecido, sem poder conduzir as suas expressões e reações, ouvindo e vendo tudo que se passa em sua volta. Mas não é com o ouvido e o olho da carne, e sim em espírito. Então ele vê e ouve com as sensações espirituais e não com os órgãos materiais. Só não pode se comunicar porque o estado do corpo não permite. Como não ocorreu a morte real, que se dá pelo esgotamento dos órgãos, o espírito continua ligado ao corpo. Prova bastante difícil para o espírito. Na letargia, nós temos uma condição bastante interessante em que o duplo etéreo, tá, ele se destaca. Fica parte dele com o corpo espiritual e parte dele no corpo físico. Né? Por isso o espírito não tem esse domínio completo do corpo físico. É como se o corpo físico estivesse no estado de vibração, de vida orgânica mínima, tá? E o espírito não consegue ter domínio sobre esse corpo físico. É um estado bastante sofrível para aquele espírito que experimenta essa sensação. Né? É bastante dolorido. Na questão 424, Kardec diz que a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada, sabendo que a catalepsia é parte do corpo e a letargia é todo o corpo. Difere uma da outra em que na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, como já vimos. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente. Já na letargia, o espírito não consegue se manifestar. A letargia é sempre natural e a catalepsia é por vezes magnética. Tá? Bom, meus irmãos, estudadas essas questões que nos foram trazidas dessa parte do capítulo de hoje, e com o estudo da próxima aula, que fecharemos esse capítulo dos fluidos, nós teremos bastante material para entendermos no outro capítulo os milagres que Jesus nos trouxe. Tá? De novo, muitos de nós gostamos de usar a palavra milagres, mas nós já sabemos que milagre, na sua concepção de palavra milagre, é algo que derroga leis. E sabemos que leis não são derrogadas. Então, tudo aquilo que designamos de milagre nada mais é do que algo maravilhoso e admirável que ainda desconhecemos. Conhecendo os efeitos, conhecendo as causas, podemos compreender como Jesus agiu na sua plenitude de espírito puro, aqui encarnado na Terra, usando os elementos mais sutis, tá, do nosso planeta para formatar
o seu perispírito, tá? Com os elementos mais puros e sutis, e assim trazer um corpo físico, tá? E encarnar. Imaginem a potencialidade desse irmão quando esteve entre nós. Imagine o quanto ele pôde fazer, o quanto ele fez e o quanto ele nos exemplificou. Porque vamos estudar isso na nossa capítulo dos milagres, não somente como isso aconteceu, mas principalmente que lição Jesus nos quis trazer em cada uma daquelas passagens. Aí sim está o grande ensinamento, porque se ficarmos presos, atentos ao milagre, nós não aprendemos o que ele nos quis ensinar em cada uma daquelas passagens. Ok? Então, meus irmãos, na nossa próxima aula, nós teremos a continuação do nosso capítulo. Vamos falar dos fluidos, itens 31 a 49. E assim, para encerrarmos nossa aula de hoje, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa. Essa passagem está em Lucas 6, 35 a 36. E é esse amor que emana de todos nós, esses sentimentos puros que temos em nós, que sobrepõem aos nossos mais baixos sentimentos, que possamos vibrar em luz, que possamos ser essa luz intensa que Jesus disse que somos, e o somos. Busquemos a nossa luz, brilhemos a nossa luz, sejamos o bem, sejamos caridade, sejamos amor, porque sendo amor, sendo caridade, sendo bem, estaremos contribuindo imensamente com a obra do Pai. E é isso que Jesus veio nos ensinar em toda a sua passagem pela terra. E agradecidos estamos por essa oportunidade, te pedimos permissão para encerrarmos a aula de hoje. Graças a Deus.